Salve galera, estamos aqui em mais um vídeo do canal O Esporte na História. Para você que está se acostumando agora ainda a ver os vídeos relacionados ao esporte aqui no canal, nós temos sempre dois vídeos por mês, um em todo dia primeiro, onde eu vou comentar algum livro sobre esporte, e o outro, que a gente vai iniciar hoje, que a gente vai ter sempre dia 15 de cada mês, alguma entrevista com algum pesquisador, jornalista, alguém que trata profissionalmente da temática do esporte. E é com grande prazer que eu anuncio hoje nosso primeiro entrevistado, que é o professor Vitor Andrade de Mello, que foi meu orientador, que é professor titular da UFRJ, que tem passagens pelo programa de pós-graduação em História Comparada e Educação da UFRJ, também pelo programa de estudos do lazer da UFMG, coordenador do esporte, o Laboratório de História do Esporte do Lazer da UFRJ, e uma vasta produção dentro do campo de História do Esporte. Vitão, primeiramente dizer que é um prazer ter você como primeiro entrevistado aqui do canal e a gente poder trocar um pouco aqui sobre a sua experiência, a sua trajetória, que com certeza inspira muita gente. Salve, pessoal. Edu, prazer é todo meu, uma alegria, desejando muito sucesso aí para essa iniciativa tua, iniciativa fundamental para que a gente possa difundir, né, os nossos estudos e fazer contatos com vários âmbitos da sociedade. Enfim, estou à tua disposição para a gente bater esse papo bacana. Beleza, Vitão, te agradeço mais uma vez. E, assim, trazendo um pouco do tema para os nossos ouvintes, né, quando a gente fala de pesquisar esporte academicamente na área de história, para muitos, e principalmente para os leigos, é algo ainda novo, né, algo que a gente que está na área já tem tido uma trajetória aí de inserção dentro desse campo, entendendo o esporte como objeto sério de estudos, mas muita gente ainda não conhece, né? Só que, diferente de outras áreas clássicas da história, se a gente for pegar a história das guerras, da escravidão, enfim, não necessariamente os pesquisadores dessas áreas vão porque possuem uma familiaridade ou um gosto pelo tema, né? No sentido de ninguém gosta da escravidão, mas entende a necessidade de pesquisar a história da escravidão. O esporte, por outro lado, a gente tem, em sua ampla maioria, uma trajetória de pesquisadores que entram nesse campo por terem também uma afinidade com o objeto de estudo, né? Então, primeiramente, nesse início de conversa, eu queria saber de você aonde o Vitor Melo começou a se interessar pelo esporte, né? Qual a sua relação com o esporte? Por que que você começou a se interessar por essa temática? Bacana, eu acho que isso é uma peculiaridade mesmo do nosso campo, né? Todo mundo, de alguma forma, tem uma paixão pelo tema que extravasa a questão da pesquisa, né? Eu sou apaixonado por esporte desde criança, cara, desde criança, assim. Sou capaz de lembrar das cenas dos Jogos Olímpicos de Moscou, de 80, que foi o primeiro Jogos Olímpicos que eu me lembro, assim, né? Era difícil fazer, havia pouco esporte na televisão, né? Sim. Não havia tanto, a gente ficava, tinha um negócio de sinal de satélite, né, tal, então, às vezes caía no meio da transmissão caía, você ficava sem saber o resultado, né? Não era fácil, tinha que acompanhar pelo jornal. Então, desde de pequeno, desde moleque, desde criança, sou apaixonado pelo esporte. Fiz muito esporte na escola. Depois, no decorrer também da adolescência, continuei acompanhando esporte, apaixonado. E até hoje, né? Até hoje, assim, Jogos Olímpicos, para mim, assim, aquele momento de 4 4 anos que eu tento parar a minha vida para acompanhar tudo que eu posso. Hoje, uma beleza que você tem milhares de possibilidades de acompanhar pela internet, pela televisão, né? Isso acabou me levando a me formar em educação física, né? Eu gostava muito de história no ensino médio, mas acabei optando pela formação em educação física, né? E foi dentro da educação física que eu acabei me aproximando da história e depois fui fazendo, né, uma trajetória acadêmica que nunca se afastou da educação física completamente, mas que também, mas teve também aí tem até hoje, né, uma trilha pelo âmbito da disciplina história. Ah, perfeito, Vitão. Acho que é um pouco isso, né? Todo mundo que entra no campo acaba tendo essa relação desde a base, né, com o esporte. E no seu caso, que foi para a educação física, né? Isso também é uma peculiaridade, né? E é comum no nosso campo que nós que estamos pesquisando esporte, a gente sabe que esse diálogo entre as áreas e o olhar de uma forma até mais ampla das pesquisas sobre esporte academicamente são interdisciplinares, né? Isso já é uma trajetória e uma peculiaridade também do objeto. Mas no seu caso, que vem da educação física, vai dialogar com a história, em que momento você entendeu que era necessário fazer esse diálogo entre as áreas e que você, Vitor Andrade de Mello, poderia ser, isso lá nos anos 90, uma pessoa, um pesquisador que pudesse não só dialogar ambas as áreas, como vem fazendo desde então, como também quebrar algumas pedras que não tinham sido quebradas ainda, né?
dentro do campo da história do esporte e da educação física, que de alguma forma nasce na educação física, mas aos poucos a história vai abrindo portas para também poder dialogar com o objeto, né? Então, eu acho que uma coisa muito bacana desse campo que a gente chama de estudos do esporte, né? Sim, Então, que a gente está sempre dialogando com muitas áreas, né? Como você falou, pessoal da comunicação, pessoal da antropologia, pessoal da história, pessoal da economia, pessoal da ciência política, pessoal da geografia, né? O pessoal da educação, o pessoal da educação física, né? Então, isso é uma coisa muito bacana do nosso campo, né? No meu caso, cara, foi o seguinte: eu gostava muito de história no ensino médio, mas eu jamais pensei naquela época que eu ia ter uma trajetória como historiador, né? E aí, quando eu fui para a Faculdade de Educação Física, eu entrei no ano de 1989, cara, né? Que é o ano no quente. da primeira eleição do Lula, né, cara? Aquela coisa assim, né? E eu imediatamente eu ingressei no PT, cara. Eu já no primeiro ano de faculdade eu estava no PT, já estava no centro acadêmico, tal, não sei o quê, e comecei um pouco então a participar. Naquele tempo, cara, tinha muito debate, assim, se debatiam teses no partido, né? Era uma coisa assim, né? E aí eu comecei a sentir necessidade de aprofundar um pouco mais essa compreensão. E em determinado momento eu fiquei na dúvida se queria fazer é, uma outra faculdade em ciências sociais, em história, tal, não sei o quê, mas acabei indo para a história, que era uma coisa que eu gostava muito desde o ensino médio, né? Assim. Então eu comecei a fazer história, eu comecei a fazer 2 vezes história, cara, na graduação, mas não deu por motivos, Para por conciliar, motivos né? diversos, né? Na Faculdade de Educação Física, cara, foi uma coisa muito curiosa. Eu já frequentava um grupo de pesquisa lá, né? Assim, na educação física estava tudo isso muito começando, né? E um dia eu achei que eu ia largar a educação física, que eu ia fazer história. E procurei esse professor, que era meu orientador naquele momento, e falei, cara, eu estou pensando em largar a educação física, fazer história. Ele falou, não, cara, fica aqui, cara, porque aqui, pô, a gente precisa mais aqui, que a gente está começando a organizar, tal, não sei o quê. E aí ele falou, pô, eu te oriento, cara, eu te oriento. Eu não sou de história, cara, mas eu te oriento para você fazer um trabalho na área de história, tal, não sei o quê. E aí foi isso, cara. Então eu comecei a minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso, já foi um trabalho histórico, né? Foi uma história de vida de o único professor de educação física que foi caçado pelo AI-5, Sim. chamado Alberto Latorre de Faria, né? Cara, aí depois eu fui para o mestrado, aí já estava na intenção, né, de dar sequência, já tinha me apaixonado pela história, né? E aí eu acabei no mestrado também na educação física, né? Assim, naquele tempo havia muito pouca alternativa para fazer na história, né? A história ainda era uma área Fechado. muito refratária aos temas, esses temas assim. Não só do esporte, a história cultural estava começando a acontecer também aqui no Brasil, né? Esses temas novos ainda estavam começando a acontecer, né? Então aí acabou que eu fiz o mestrado, educação física, doutorado, educação física, sempre com trabalhos ligados à história da educação física, né? No mestrado foi sobre a trajetória da Escola Nacional de Educação Física, a primeira escola ligada a uma universidade, a Universidade do Brasil. E aí, já no doutorado, né, que também foi educação física, foi o Cidade Esportiva, né, que foi o primeiro livro assim que eu fiz sobre história do esporte, né, que acabou sendo legal, porque era um livro, a coisa estava toda começando, né, o Leonardo tinha lançado um ano antes do meu livro Futebol Mania, depois, né, veio o meu, né, então aí, em função disso, né, eu acabei o doutorado em 99, mas em 99 eu já era professor do UFRJ também. Eu já tinha feito concurso para o UFRJ, né? E aí, em determinado momento, surgiu a possibilidade de trabalhar no programa de História Comparada, que era um programa que estava começando, né? Já tinha poucos anos que ele estava começando, né? Então, eu acabei chegando lá no programa de História Comparada em 2005, eu acho, né? Assim, e aí, essa minha ligação com a área de história acabou meio que se aprofundando, né? Assim, porque eu fiquei lá no programa, agora acabei de sair do programa, né? Então, foram 20 anos lá no programa, a gente teve o nosso laboratório, muito, né? E aí acabei, então, construindo aí uma trajetória também por dentro da disciplina História, né? Perfeito, Vitão. Para quem não conhece, gente, o Vitor citou, já vou até pegar aqui, né? Cidade Esportiva. E essa é a primeira versão, né? Agora ele já lançou uma segunda com 3 volumes, né, Vitor? Isso. E
Foi o livro lançado da tese de doutorado dele. E nessa trajetória, né, Vitor, que é singular e, obviamente, quem acompanha a sua contribuição no campo sabe da magnitude do que você já produziu, das várias frentes, né, de entender também tanto a história das cidades, os diálogos com os países de língua oficial portuguesa, trabalho também na América do Sul, dentre outros. Mas você vindo da educação física e se inserindo com tanta profundidade também hoje, nas últimas 2 décadas, como você destacou pelo menos na área de história, como você enxerga que o esporte hoje se insere nessa área, né? A gente pode dizer que hoje a história do esporte é um campo, um subcampo consolidado, está em vias de consolidação. A gente teve nas décadas anteriores, e foi nesse boom também, inclusive, que eu consegui ir construindo uma trajetória enquanto estudante, a questão dos mega eventos esportivos, né? Que o PAN em 2007, depois a Olimpíada e a Copa do Mundo, que querendo ou não trouxeram o tema para ser mais visto, e sendo mais visto também se possibilitou, e é um aporte que já vinha desse avanço da história cultural, como você destacou, né? De ampliar as possibilidades de tema na área de história, e por consequência a história do esporte vem cada vez mais galgando caminhos, dando passos, mas qual é o seu olhar acerca do campo? A gente pode dizer que o campo de história do esporte hoje a nível de Brasil é consolidado, está em vias de consolidação? Como que isso está nos eventos nacionais? Qual o olhar que você tem acerca disso? No início, cara, havia, né, algum preconceito e muito desconhecimento, né? Quer dizer, havia preconceito mesmo, né? Ah, isso não é um tema para a história, né? Mas acho que havia mais desconhecimento, né? Não passava muito para a cabeça das pessoas que isso poderia ser um motivo de, enfim, de sério, de trabalho sério, né? Assim, é, e eu acho que a turma toda, né, que se envolveu com isso, o nosso grupo foi um grupo importante, mas teve muitas pessoas no Brasil Sim, inteiro né, que se juntaram para, de alguma forma, tentar defender a importância do tema na área de história, né? E aí, cara, eu acho que tem a ver um pouco com a excelência dos trabalhos, né? Quer dizer, a gente foi apresentando trabalhos melhores, foi melhorando a nossa qualidade da nossa produção. Acho que tem um elemento fundamental, esse que você falou, Edu, quer dizer, se alguém tinha dúvida da importância do esporte, depois daquela década de mega eventos, não tem mais, né? Quer dizer, sim. assim, ficou muito explícito, né? Quanto que o esporte é importante e quanto que o esporte se conecta com os mais diferentes aspectos de um tempo e espaço que você quer investigar. Né? Ele tem uma grande potencialidade de dramatizar acontecimentos dos tempos. Né? Ele está muito presente, notadamente no século XIX, mais ainda no século XX, e tudo indica que será no século XXI. Né? Então, em certa medida, eu acho que a gente pode dizer que a gente tem uma consolidação da história do esporte aqui no Brasil. Né? Quer dizer, não há mais muxoxos, né? A gente já está na Ampul há mais de 20 anos, né? Com um grupo de trabalho constituído, com um simpósio temático. Em muitas edições, a gente teve entre os que mais trabalhos receberam, Sim. né? Assim, já chegamos até entre os 10 mais, e sempre estão entre os 20 mais. Né? Então a gente já tem muito dossiê de revista, congresso, né, tal. Então nisso a gente está consolidado, né? Assim, agora eu acho que tem um limite dessa consolidação, que é o fato de a gente não ter a disciplina acadêmica na graduação, né? Então, por exemplo, História da África, quando começou também a se consolidar, né, assim, ela também teve um caminho de consolidação, mas você tem um professor de História da África. Sim. Né? Alguns anos atrás não havia quase professor de História da África. Né? Quando você cria, né, a necessidade da disciplina, né, assim, e aí você tem professor de História da África hoje em todas as faculdades, né, assim, isso de alguma forma também fortalece o campo de investigação. Né? No nosso caso, né, assim, a gente não tem a disciplina História do Esporte, né, nas graduações em História, e nas em Educação Física está reduzindo o número de presença dessa disciplina. Né? Então, cara, isso sempre é um nó para maior consolidação do campo. Né? Quer dizer, todos nós fazemos teses, né? Quer dizer, os meus orientandos todos tiveram dilemas, né? Fazem teses na área de História do esporte, mas tem que fazer o concurso para uma outra coisa, né? Não vai fazer concurso para a história do esporte, né? Assim, e aí não é surpreendente que os meus orientantes da educação física têm mais alto grau de empregabilidade nas universidades, porque essa disciplina ainda existe nas universidades, né? Então,
Eu acho que a gente pode dizer que o campo de estudos do esporte no Brasil está consolidado, né? Estou dizendo campo porque também na comunicação é consolidado, na antropologia é consolidado. A galera da geografia do esporte agora tem uma galera incrível, fazendo um montão de trabalho incrível, né? Assim, e nós, acho que da história do esporte, estamos consolidados, né? Assim, só que a gente não passa muito disso, né? Assim, a gente não No passa limite, muito né? disso porque a gente não tem uma maior institucionalização, né? Assim, agora, acho que o que a gente pode celebrar é que no campo da investigação, cara, os nossos trabalhos eles tendem a ser crescentemente de boa qualidade, né? Talvez com alguma repetição de temas, né? Assim, porque também é natural em muitas áreas, né? Assim, mas eu acho que a gente tem mais a celebrar, né, do que a lamentar. Perfeito, Vital. E o evento da AMPU, né, para quem não conhece, a AMPU é a Associação Nacional de História, que tem o seu evento bienal nacional e intercalando com os eventos regionais. Esse ano nós vamos ter, né, Vitão, a AMPU em Belo Horizonte, em julho. Estaremos por lá apresentando trabalhos e a maior parte do grupo do Laboratório de História do Esporte e do Lazer aqui da FRJ estará presente. E você citou, Vitor, sobre a questão da alternância de temas, né? Num primeiro momento do campo, era muito comum uma repetição de temas, principalmente na questão do futebol, né? Sempre se falava muito de futebol, identidade nacional, a galera misturava muito essa questão da paixão pelo futebol, que é comum, ainda mais no Brasil, com a pesquisa acadêmica em si. Só que hoje a gente, com esse avançar, temos tido diferentes temas entrando dentro do campo, diferentes perspectivas de pensar práticas corporais, já no modelo e conceito das práticas corporais institucionalizadas. Ou seja, qual o seu olhar também para essa variedade que você citou que está ampliando? E como você, como pesquisador também, que tem uma inserção nas pesquisas e investigações sobre história das cidades, acha que a gente pode relacionar essa questão do esporte como uma lupa para entender o avanço das cidades, da urbanização e, querendo ou não, a modernidade que veio junto com a Revolução Industrial lá dos séculos 18 e 19, né? Beleza, Edu. Então, eu tenho até um trabalho chamado Esporte nos Congressos das Ampus, né, dos seminários das Ampus, Sim, em que eu vou levantando como é que a gente foi, né, ocupando espaço, né? Quer dizer, a gente era pequenininha, a primeira vez que a gente tem uma palestra mais em 77, né, e depois a gente vai tendo mais trabalhos, depois a gente vai tendo simpósio, né? E aí é um pouco isso que você falou, no início era 80% de futebol, né? Aí futebol e identidade, né? Assim, então depois a gente começa a ter. Hoje a gente, o futebol ainda ocupa um espaço prioritário, porque é isso mesmo, o futebol ocupa um espaço muito importante na sociedade brasileira. Mas a gente já tem aí 50%, 50%, às vezes até mais de outras modalidades, né? Já estão surgindo novos temas, novas preocupações, né? Assim, eu acho que a gente pode, a gente tem dois caminhos para a gente dar uma renovada na nossa abordagem, né? Assim, um é promover mais a miúde e mais detidamente diálogos com outras disciplinas, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho andado muito interessado em como é que a geografia contribui para os nossos olhares sobre a história do esporte, né? Assim, quer dizer, estou muito interessado com as ciências do espaço, né? Como é que as ciências do espaço, a arqueologia, a geografia, o urbanismo contribuem? Porque é esse interesse que é meu em relação à história das cidades, né, que está lá desde da tese de doutorado, né, ele foi ficando cada vez mais profundo para mim, né, assim, quer dizer. E eu acho que o esporte ele é um ponto fulcral para entender a experiência citadina em cada momento da história, né? Assim, porque ela permite, e aí não é só o esporte, né? Porque eu sempre entendo o esporte como a história das diversões, né? A história do esporte ela é parte da história das diversões. O esporte é mais uma das diversões que estrutura, né, daquilo que a gente chama de cidade moderna, né? Uma cidade que, que vai se organizar a partir do momento da Revolução Industrial. Essa cidade industrial, depois uma cidade pós-industrial, né? Então, eu acho que por meio da diversão do esporte, ela permite que a gente veja os usos da cidade, os diversos usos da cidade,
e as diversas tensões que compõem o tecido citadino, né? Então, ali a gente vê relações de classe, relações de gênero, relações raciais, aspectos políticos, aspectos econômicos, né? Assim, é... Então, eu acho que o esporte é um objeto, o esporte, a diversão, é um objeto privilegiado, inclusive para a gente renovar os olhares sobre a história urbana, que também é um outro grupo que eu participo. Né? Assim, e para isso, a gente precisa, então, ter um pouco mais de acuidade no nosso olhar da relação de esportes e cidade. Né? Por isso, daí meu interesse por essas ciências do espaço, né? Por essas disciplinas do espaço. Né? Assim, a geografia, o urbanismo, né? Enfim, arqueologia. Né? Eu acho que a geografia tem um potencial magnífico para que a gente possa lançar olhares mais profundos sobre a presença do esporte na cidade, tanto para entender o esporte quanto para entender a cidade. Perfeito, Vitão. E trazendo essa sua fala, eu acho que é importante nesse caso não só o olhar interdisciplinar, né, entre as diversas áreas que podem contribuir com o objeto, e felizmente nós temos tido nesses anos de trajetória um diálogo muito legal com os colegas de outros campos para além da história, e de geografia, da comunicação, como você já citou, da antropologia, da sociologia, dentro do próprio âmbito da educação física. E para além também do diálogo entre as áreas, a questão, já que citada por você também, das diferentes abordagens, né? Porque mesmo sendo fruto da história cultural, cada vez mais a gente tem trabalhos na história política, na história social e, por que não, na história econômica, né? Que dialogam com o esporte. E a história econômica que talvez seja dentre essas possíveis abordagens a que menos tem trabalho, mas, ao meu ver, é uma das que seriam mais importantes, tendo em vista que a gente está falando de um objeto que nasce com a história do entretenimento, do mercado capitalista e de toda a estruturação que a gente tem ali, notadamente do século XIX para frente, né? E nesse processo da sua trajetória, né, Vitor, como pesquisador, a gente já falou um pouco aqui, e inclusive o próprio livro Cidade Esportiva, olhando para essa ideia da história da cidade, foi pensando o Rio de Janeiro, e hoje você tem se dedicado também a pesquisar uma outra paixão enquanto cidade, que é Niterói, né? Então eu queria que você compartilhasse agora com a gente um pouco de como o esporte ajudou você a olhar para essas duas paixões, enquanto pessoa, Vitor Mello, né, Rio de Janeiro e Niterói, quais as ligações que a gente pode fazer nesses dois objetos, nessas duas cidades, e também, para além de o esporte ajudar a pensar as cidades, como isso também ajudou a você se entender como pertencente, né, à cidade sorriso e à cidade maravilhosa. Pois é, Edu, então é muito interessante, assim, cara, até o trabalho que eu vou apresentar na Ampul, né? Um pouco a ideia de como é que. Quer dizer, eu estudei história do Rio de Janeiro durante 20 anos. Niterói aparece o tempo inteiro no meu estudo. E eu simplesmente descarto. Né? Assim, por quê? Porque acabo tendo uma visão de cidade muito restrita a um modelo tradicional. Né? Não era possível descartar Niterói, porque, na verdade, a produção do espaço é a produção guanabarina. Sim, Né? Então, assim, eu tenho trabalhado agora aqui com Niterói, não só com história do esporte, como história da cidade em geral, né? Assim, né? E é bem interessante entender como que uma história do Rio de Janeiro e história de Niterói estão muito mais integradas do que a gente imagina, mas a gente acaba não entendendo essa relação porque a gente estuda como unidades absolutamente separadas, sim, como elas não fizessem parte de uma mesma unidade de produção do espaço, que é a produção do espaço ali da Baía de Guanabara. Né? Assim, então, até no sábado agora, eu vou dar uma palestra lá na Biblioteca Parque, que o título é Experiências Guanabarinas, Conexões entre o Esporte do Rio e Niterói, né? Entendendo um pouco, reforçando por meio do esporte, essa ideia de que é interessante estudar a história do Rio de Janeiro e de Niterói como interrelacionada, mais interrelacionada do que a gente imagina, né? E não como uma cidade fosse menor do que a outra. Não, elas estão o tempo inteiro dialogando com um fato específico que é a constituição desse espaço Baía de Guanabara, né? Então, está sendo bacana agora, né? Porque quando eu fiz o estudo de história do Rio de Janeiro, eu não tinha essas reflexões do esporte no Rio de Janeiro, essas reflexões sobre essa questão da produção do espaço. Então, eu descartei Niterói. Né? Aí, muitos anos depois, eu falo, pô, cara, não é possível descartar Niterói. É interessante entender Niterói nessa interface. Né? Assim, então, agora, quando eu estou estudando o esporte
em Niterói, é possível já ajustar os olhares analíticos a partir dessa ideia de integração, né? Assim. E aí, quando eu fui escrever sobre a história da cidade, independente de esporte ou não, isso também me dá um determinado insight, né? Assim, a necessidade de considerar, escrever uma história de Niterói, mas considerando que ela também tem relação com essa formação do espaço metropolitano do Rio de Janeiro, né? Então, uma coisa acaba alimentando a outra, né? E é bacana, eu que tenho um certo interesse e identidade também da minha vivência com o leste fluminense, né? A ligação que você falou na sua trajetória de vir do Rio para Niterói, se a gente olha para Niterói, já vão ter coisas que a gente interliga com São Gonçalo, com Itaboraí, com outros municípios da região leste fluminense, que aí a gente vai ampliando o leque, não só para pensar a história do Rio de Janeiro capital, mas também do antigo estado do Rio de Janeiro, uma ideia de história fluminense que muitos pesquisadores têm se relacionado e realizado boas pesquisas, boas investigações, mas que pouco ainda se tem produzido academicamente sobre o esporte em si, né? Indo cada vez mais, saindo do Rio e Niterói, e você que está desbravando Niterói enquanto tendo o esporte como objeto, sabe que pouco se tem produzido e muito se tem a acrescentar a esse campo, se a gente for olhar as práticas corporais, o lazer, os divertimentos como um todo, porque tem muito da trajetória dessas regiões estabelecido também esse mercado de entretenimento aonde, querendo ou não, as práticas corporais foram se inserindo no decorrer do tempo, né? E essa trajetória de pesquisa também ajudou a consolidar a identidade do Vitor como niteroense, como carioca? Eu acho que eu acho que é o seguinte, cara, eu fui perseguindo nos meus trabalhos as coisas que eu queria entender de mim. Então foi o contrário, né? Então, quer dizer, o Cidade Esportiva é isso, né? Inclusive, assim, cara, se alguém um dia falar assim, mas o teu trabalho tem um desvio da paixão pela cidade, não tenho dúvida disso, né? Aliás, eu sempre assumi disso, né? O Cidade Esportiva, né? É um trabalho, e o Cidade Esportiva, e todos os trabalhos sobre o Rio de Janeiro, né? Que são muitos, alguns deles reunidos nesse novo volume do Cidade Esportiva, mas também no outros livros, como o Esporte nos Subúrbios ou o Cidade Divertida, são todos também uma declaração de amor ao Rio de Janeiro, né? Assim, então, quer dizer, eu sou um carioca apaixonado, sempre fui um carioca apaixonado e achava que podia, de alguma forma, entender um pouco dessa paixão e contribuir com essa paixão ao escrever sobre a cidade. O Niterói é a mesma coisa, cara. Niterói foi uma cidade que eu vim morar há 5 anos, eu vim passar um ano e me apaixonei pela cidade, né? E acabei não voltando. Eu sou bígamo de cidade, né, cara? Eu sou apaixonado pelas duas, né? Não Sim. reduziu em nada a minha paixão pelo Rio de Janeiro, né? Só que agora tem uma outra cidade que eu sou apaixonada, né? Que é Niterói. Então aí é o que eu faço sempre. Eu sou apaixonado pelo tema, eu pesquiso, né? Tem gente que escreve poesia, tem gente que escreve música. Eu não tenho dom para isso, né? Então eu faço trabalho de história para tentar contribuir com a compreensão das cidades, né? Então esses meus trabalhos aí recentes sobre Niterói, né? Eles também são, de alguma forma, uma declaração de amor pela essa nova cidade que eu descobri recentemente, assim, né? E que, enfim, arrebatou meu coração e que divide meu coração hoje com. Divide não, até no livro eu coloco isso, né, cara? Divide é coisa que separa. Amor é feito para multiplicar, né? Então, que multiplica meu amor pelas cidades, né, nessas duas com amor por essas duas cidades aí que estão tão próximas e têm uma história tão peculiar. E eu tenho certeza que você tem contribuído muito, Vitor, não só para o entendimento do objeto, mas para a história das duas cidades, de fato, e se tornando aí cada vez mais referência nos estudos sobre Rio de Janeiro e Niterói, né? Para a gente ir caminhando para o fim, Vitão, uma outra parte da sua trajetória que também teve essa perspectiva, né, interdisciplinar, dialogar esporte e arte, ir para os estudos do lazer, estudos na América Latina, mas também foi pesquisar os países africanos, notadamente de língua oficial portuguesa, né? Então, como é que foi um pouco disso, né? Você pesquisar Cabo Verde, a Guiné, dentre outros, que de alguma forma também permitiu com que a gente, enquanto campo, dialogasse com pesquisadores de outros espaços que outrora a gente não tinha nem noção do que estava se fazendo, né, em outros países sobre o tema, e de repente a gente conseguiu não só estabelecer esse diálogo, como pesquisas de qualidade também, né? Então, cara, sempre tive um interesse né, por aquilo que fugiu, embora eu ame as cidades, né, assim, eu sempre tive um interesse por aquilo que
extrapola, né, o espaço geográfico, né? Assim, então, a gente compartilhou esse interesse lá pela Colômbia, né? Embora Sim, eu tenha estudado a Colômbia mais por um outro lado, e você realmente se tornou especialista na Colômbia, e também meu interesse pela América Latina, notadamente a América do Sul, né, tal. Cara, e aí, em um determinado momento, por uma coisa bacana, né, conheci o Marcelo Bittencourt, meu querido colega de História da África da UF, numa banca, a gente trocou uma ideia, né, e falou, pô, cara, eu sou de História de dados, você é de História do Esporte, a gente precisa estudar esporte na África. Né, assim, aí eu falei, pô, vamos, cara, vamos embora, tal, não sei o quê. Eu lembro que, porque naquele tempo eu estava estudando linguagem, cara. Eu estava estudando linguagem. Então, eu tinha escrito o Cinema Esporte, que era um livro sobre linguagem, eu tinha escrito Esporte e Artes Plásticas, e estava me preparando para fazer um pós-doutorado em Esporte e Teatro, cara. Eu tinha até conversado sobre essa possibilidade, né? Mas aí, quando chegou esse contato com o Marcelo, isso aí foi arrebatador, né, cara? Então, aí eu falei, pô, vamos nessa, cara. Vamos embora. Aí, Marcelo apresentou o Nascimento, né? Querido colega da Universidade de Lisboa, e foi, cara, né? Assim, eu de início já fui para Cabo Verde por uma outra razão, cara. Eu conhecia música cabo-verdiana e eu queria conhecer o país que tinha música tão maneira. Foi isso só, né? E aí acabei, cara, me apaixonando pelo país, né? Me apaixonando pela história daquele país, né? Pela história do arquipélago e tal, não sei o quê. Bom, e aí foi, cara, né? Eu acabei escrevendo também algumas coisas com o Marcelo sobre Angola, 3 ou 4 trabalhos com o Marcelo sobre Angola, né? Acabei escrevendo um livro também sobre a história do esporte na Guiné Portuguesa, sim. né? E acabei assim, escrevendo algumas coisas sobre Portugal, porque, né? Estava meio que no mesmo espaço ali de discussão, né? Então, isso, cara, a gente nem esperava que fosse dar tantos frutos, né? Assim, porque gerou 6 ou 7 congressos e Até agora, quando hoje, já né? tem uma rede constituída, né? Que foi, Edu, que falou? Não, até hoje os congressos continuam. Até hoje os congressos continuam, né, cara? E muitos livros, muitos artigos, muitas coisas, né? E assim, para nossa felicidade, assim, né, cara? Quando a gente começou, era um grupo de brasileiros e portugueses, né? Hoje a gente tem angolanos na história do esporte. O colega Manuel de Oliveira é, fez uma tese lá na Universidade de Cabo Verde, incrível, sobre futebol, vai lançar em livro agora. Muita gente em Moçambique estudando história do esporte. Então, quer dizer, poxa, deu certo, né, cara? Sim. Deu certo porque se transformou em alguma coisa que os próprios pesquisadores dos países, né, hoje estão investigando, né? Então foi muito legal, cara, foi muito bacana, assim. Tem sido muito bacana. Então, muito bom mesmo. E assim, desde já te agradecer. A gente está chegando aqui no fim da nossa entrevista, por ter aceito o convite, ser o primeiro entrevistado do canal, que para mim é uma honra, na condição de ter sido seu aluno orientando, hoje posso chamar de amigo e irmão, e a gente poder ainda compartilhar das trajetórias que são construídas, né, dentro do campo e seguindo em frente sempre, e sem deixar de olhar para o que já foi construído e que, sem dúvida nenhuma, o seu nome está marcado na história do campo no Brasil e para além do Brasil também, né? E desde já te agradecer mais uma vez e pedir para você deixar seu último comentário, também talvez comentar qual a perspectiva que você enxerga para o campo da história do esporte de hoje para o futuro e seus comentários finais aqui para a nossa entrevista. Mais uma vez, obrigado. Pô, Edu, eu que te agradeço, é uma alegria, um prazer, uma honra estar contigo mais essa iniciativa bacana tua. Conte sempre comigo, é sempre uma alegria. Eu acho que a gente tem, assim, esse desafio, né? Assim, acho que a gente pode, uma coisa bacana para pensar o desenvolvimento do campo da história do esporte é a gente pensar mais esses diálogos disciplinares e mais as possibilidades de trabalho comparado, né? Acho que isso pode dar uma arejada no campo, né? Eu acho que uma outra coisa importante é exatamente esse trabalho que você faz, né? Assim, a história do esporte não pertence só aos historiadores acadêmicos, né? Nós não somos donos da história do esporte, né? Os jornalistas fazem história do esporte, né? Os cronistas, gente ligada aos clubes, né? E todo mundo tem o direito aí de fazer a sua narrativa. A gente precisa também ter o nosso espaço de narrativa para mostrar que é possível fazer difusão acadêmica com um pouco mais de profundidade no olhar sobre a história do esporte. Não porque eu acho a gente melhor do que ninguém, é só porque esse é o nosso jeito de fazer, Sim. né? Então, quer dizer, nós da universidade, da pesquisa acadêmica, a gente
pode assumir o desafio de ter esse tipo de projeto que você sempre tem, né, que é de estabelecer diálogo com um público maior, mas com bases mais sólidas no que se refere à pesquisa histórica propriamente dita, pesquisa acadêmica histórica, né? Assim, isso não é para desconsiderar, né? Assim, invalidar os outros esforços, nem aquilo que faz o jornal. Nada disso, né? São muitas as narrativas sobre a trajetória do esporte no Brasil, né? A gente tem que contribuir com a nossa, né? Com o nosso jeito de ser, né? Então, eu acho que esse tipo de projeto que você faz você faz, eu queria citar aqui também o João Malaya, que faz cada projeto maneiríssimo com isso, né? Então, eu acho que a gente tem que. Esse é um desafio bacana para a gente pensar como é que a gente pode se colocar frente à sociedade como um todo, né? Beleza, Vitão, te agradeço demais. Gente, a gente vai chegando ao fim aqui da nossa primeira entrevista, canal Esporte na História. Como o Vitão destacou aí, é uma tentativa de divulgação científica também dentro de um canal de YouTube. Então, você que gosta do tema, compartilhe, siga o canal, mande aí para quem também tem interesse. E no dia 1º de junho a gente vai ter mais um vídeo falando sobre algum livro de esporte. Muitos desses livros aqui atrás são do professor Vitor, que está aqui conosco hoje. E a gente vai seguindo em frente tratando o tema de forma séria. Um grande abraço a todos.